Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem. Estamos aqui juntos, juntas e juntos novamente. Meu nome é Carla Pavão. Vou só arrumar a luz aqui, gente, senão meu rosto fica muito escuro aqui, para nós nos vermos. Primeira coisa, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, mas no domingo nós tivemos um encontro fabuloso, onde a gente fez acolhimento, aconchego, distribuiu amor, falou sobre política, e fizemos um piquenique no Parque Augusta. Então, eu queria agradecer a Aide e todos os amigos, amigas e amigues que estiveram lá. Foi um momento muito rico, onde nós, né, pós-pandemia, se é que a gente pode dizer isso, né, já que aparentemente a pandemia não cessou, mas nós que sobrevivemos pudemos fazer essa troca de afetos. Muito obrigada, Aide, organizadora de tudo isso, e um abraço carinhoso em todos que estiveram lá nesse momento. Gente, a luz ainda está ruim. Estou tentando aqui mudar, vamos ver se vai. Essa luz é emprestada do meu filho, que está fazendo vídeos sobre gastronomia. Hoje eu queria continuar com vocês um tema que é de filocalia, né? E vou mostrar já o livro. Este aqui, nós já falamos dele, né, um pouquinho. Só que hoje eu trouxe um capítulo que vai falar sobre os terapeutas do deserto. Para quem não viu, eu tenho alguns vídeos falando sobre esse livro, Terapeutas do Deserto, que é do Leloup com o Boff. E por isso que eu quis fazer essa conexão com esse livro que se chama Pequena Filocalia, para a gente poder saber um pouquinho mais quem eram esses padres considerados terapeutas do deserto. Continuo incomodada aqui com a luz, gente. Desculpem. Eu tentei de tudo quanto é jeito fazer ela melhorar antes do vídeo, mas não rolou. Vamos lá. Então, primeiro eu queria ler para vocês a parte que diz o seguinte: questões colocadas a um terapeuta do deserto anônimo, antes de falar sobre alguns terapeutas do deserto. Então, uma questão: como podemos permanecer recolhidos na cela? Lembrando que o Mauro nos ensinou que no mosteiro a cela é aquele quarto que eles ficam, né? Aquele que permanece em sua cela não deve guardar absolutamente nenhuma lembrança do homem. Qual atividade deve, então, ter o coração? Eis a atividade perfeita do monge, estar sempre atento a Deus, sem distração. Como o espírito deve expulsar os pensamentos? Por si mesmo, ele é incapaz de fazer isso, pois não tem forças para tal. Mas quando o pensamento vem à alma, esta deve tão logo se refugiar junto ao seu Criador, suplicando. E ele fará derreter os pensamentos como se fossem cera, pois nosso Deus é um fogo que consome. Mas então, como os padres de Essétis utilizavam o pensamento antirrético? Essa atividade é grande e excepcional, mas ela comporta alguma dificuldade e não é acessível a todos. Como ela não é acessível a todos? Devido à divagação do espírito. Como? Quando um pensamento tomou a alma e essa pôde, após um rude combate, expulsá-lo, um outro pensamento se apresenta para investi-lo. Assim, ao passar do dia inteiro retalhando os pensamentos, a alma jamais está disponível para a contemplação de Deus. Então, isso eu acho que conversa muito. E outro dia eu estive numa exposição no Itaú Cultural, não sei se eu comentei com vocês, de homenagem a uma afrodescendente feminista que faria 80 anos esse ano, se chama Beatriz. E nessa exposição, que tinha inclusive interação ou parte musical da Jussara Marçal, eles nos faziam entrar nesse lugar e com os pés descalços, e lá não tinha nenhuma imagem. Tinha luzes que se alternavam, tinha água, tinha lugares para sentar, tudo trazendo para essa experiência rudimentar. Nos primeiros, são 20 minutos, nos primeiros minutos de interação, a nossa mente está tão
viciada a muitas imagens, a muitas sensações que você não consegue ficar, você acha que não vai conseguir ficar. O primeiro pensamento e sentimento que veio para mim, para outra pessoa que estava comigo lá, uma amiga, puxa, né, o que nós vamos fazer aqui durante 20 minutos? Porque você não tem imagens. Depois você vai se acalmando, vai vendo que não ter imagens naquele momento é bom. E ao final dos 20 minutos, tem essa contemplação do nada, de um mundo sem imagens, sem tanta mudança, e você sai tão relaxado que quase dorme lá dentro. Então, foi uma experiência muito prazerosa de se viver. E eu acho que quando a gente fala em pensamento, é mais ou menos isso, né? Olha o que eles dizem aqui. Por qual meio o pensamento se refugiará junto a Deus? Se um pensamento de fornicação nascer em ti, desliga imediatamente tua mente e dedica-te a elevá-la. Não tarde a agir dessa maneira, pois tardar é o início da conivência. E aí eles vão dizer de qual maneira um monge deve se aplicar à contemplação. Aí ele diz, como as escrituras ensinaram. Então, essas perguntas e respostas me lembram um pouco a dinâmica do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns, que o fundador do Espiritismo, Allan Kardec, nos trouxe entre as suas obras principais. Então, por isso que eu quis trazer para vocês, porque é algo mais ligado à igreja, né? E aqui nós temos muita gente desse multiverso. E aqui eles perguntam, como é isso? E ele diz, Daniel contemplou Deus como o ancião dos dias. Ezequiel o contemplou sobre o carro dos querubins. Isaías sobre um trono elevado nas alturas. Moisés manteve-se firme como se visse o invisível. Como o espírito pode contemplar aquilo que jamais viu? Aí ele pergunta, jamais viste o imperador no trono, mas como nas imagens? E daí eles continuam, é uma série de perguntas, na verdade, 22 perguntas, né? Eu não vou ler todas, mas elas continuam sendo atuais. Talvez não só para os monges, mas nesse momento que a gente precisa tanto de silenciar, de se acolher, de ter... A Dora fez boas palavras outro dia sobre o silêncio, que não viu, quiser voltar lá na playlist, dar uma olhada, que legal, né? Mas... E o que eles dizem aqui é assim, aquele que se mantém em sua cela deve manter a presença de Deus, e que isso não significa esquecer as pessoas, mas trazê-las consigo e colocar em volta de Deus. Que a atividade do coração, que é a filocalia, é a atenção a... E aí eles colocam aquele símbolo de Yahvé, né? O ser que é o que ele é e que faz ser tudo aquilo que é sem distração. E isso é porque eu tenho visto também, gente, muitas pessoas com dificuldade nas orações. Eu mesma tenho, né? O próprio Mauro confidenciou que vem se sentindo bastante seco e afastado do multiverso de espiritualidade. Então, eu acho que isso aqui nos ajuda um pouquinho a simplificar os nossos dias. Aí ele vai dizer o seguinte, jamais ser distraído pelos pensamentos é impossível. O silêncio que nós buscamos pelos nossos próprios exercícios é fugaz e impermanente. O claro silêncio é uma graça de Deus, a graça da sua presença, que como um fogo ilumina a figueira estéril e a árvore morta. A questão diz respeito ao pensamento antirrético, né? Do que se trata esse pensamento antirrético? Então, ele vai dizer o seguinte, para os antigos monges, trata-se de uma arma ou de um método contra o pensamento, que é o logismo, ou maus espíritos. Trata-se de citar as palavras da Escritura. No seu livro, o antirrético Abba Evrágio recolheu cerca de 500 textos do Antigo e do Novo Testamentos para encarar os 8 pensamentos que estão na origem de todos os vícios. E aí eles vão nos dar alguns exemplos, né? Acho que se eu ficar aqui a luz fica melhor, mas aí não sei se a câmera fica. Eles vão dar um exemplo. Quando o demônio da assédia
mais triste do que a tristeza, o desgosto de si e de Deus, faz com que o monge deixe a sua cela sob todo tipo de pretexto e às vezes mesmo os mais nobres, para pregar o evangelho e cuidar dos pobres, ele responde usando as palavras do salmista: é este o lugar do meu repouso para sempre. Ali eu habitarei, pois eu escolhi. SL, não sei o que é, gente, vocês colocam aí, 132, 131, capítulo 14. Então, ele vai dizer o seguinte, que este método, nos diz o ancião anônimo, não é acessível a todos devido à divagação do espírito e às nossas dificuldades de atenção. Ele supõe, aliás, uma grande cultura e o conhecimento dos textos bíblicos. Eu, por exemplo, não tenho. Face à tentação, a maioria prefere a invocação do nome de Jesus, que é o que eu faço. Então, simplificando, né? Quando a gente está nessa distração, sem conseguir a oração, sem conseguir se achegar, então, assim, é sempre Jesus que pode nos dar esse caminho melhor. Gente, quanto mais eu mexo, pior fica. Você viu que eu não estou nada no momento de contemplação, né? Aí eles vão dizer assim, com relação a Deus, que se revela a alma em paz na contemplação, o santo ancião indica que o Deus Uno nos aparece sob suas formas diversas. Daniel contemplava Deus como ancião dos dias. Ezequiel ouvia sobre uma carruagem de querubins. Isaías sobre um trono elevado nas alturas. Moisés segurou-o com firmeza como se visse o invisível. Não seria Moisés o mais próximo da realidade de Deus, que permanece em uma luz inacessível, sempre invisível e inalcançável por ser incriada? Não estamos reduzindo ao lhe dar uma ideia, uma imagem? O monge anônimo parece antecipar a doutrina de Gregório Palamas, ápice do exicasmo. Deus, inacessível em sua essência, torna-se partícipe em suas energias. Todas as imagens, todos os nomes que nós damos a Deus são expressões de sua grandeza e de sua bondade indizível. A função desse nome e dessas imagens, nos indica o ancião, é nos libertar através de sua beleza e de sua glória, o peso de sua presença, dos outros pensamentos e das outras imagens que nos afastam do invisível. Esse é o sentido do ícone que deve nos libertar de nossos ídolos. O ícone do Deus invisível é Cristo, que nos torna livres, mesmo os anjos. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de como eles definem, né? Eu vou falar um pouquinho, primeiramente, né? Como permanecer nesse estado, que eles indicam, quer tu comas, quer tu bebas, quer tu caminhes sobre o caminho, quer tu faças um trabalho qualquer, não te afasta da oração. E orar é ser é respirar com aquilo que fazemos, é amar aquilo que fazemos, aquilo que somos, instante após instante. Não há limites para essa atividade e essa atenção do coração. A medida do amor é amar sem medida. O monge que quiser realizar esse preceito deve considerar os homens em todas as coisas como um só, o próprio bem-amado, e abaster-se não apenas de todas as calúnias, palavra inútil ou ruim, mas também de todo julgamento, pois com o julgamento com o qual julgares, tu mesmo serás julgado. Deixa eu pegar um lápis aqui, gente, só para eu pôr a data aqui, senão depois eu me esqueço disso. Que eu estive aqui. Nós estamos em janeiro de 2023. E aí eu queria dar para vocês um olhar muito rápido, porque eu sei que eu já estou passando aí daqui a pouco do tempo, de quem são esses abas, né? Esses terapeutas do deserto. O que eles falam sobre esses abas? Claro que tem muito aba aqui no livro, né? Tem aba, eu vou dar uma ideia para vocês de quantos abas são e vou falar só de alguns, ó. Abadolas, abateonas, abapoemen, abacrônios, abasilvaim, aba anônimo, lembra que eles falaram ali? Outro aba anônimo, aba Isaías, né? E aí termina. Então, o que ele vai dizer? Ah, tem o aba Bessarion, que eu não tinha visto.
E ele começa dizendo assim como os terapeutas de Alexandria, os padres do deserto são chamados de terapeutas no sentido que eles cuidam do ser, que faz ser tudo o que é neles e tudo em todos. A prática da atenção e da oração é o caminho ou o método que lhes permite permanecer na presença da vida, da luz, da paz que se dá a eles através deles. E aí eles vão dizer assim, então nessa pequena filocalia, né, nós nos limitaremos a algumas palavras, algumas coisas do Exicasmo. E aí o que ele vai falar? Abba Bessarion, o monge deve, assim como os querubins e os serafins, ser apenas um olho. O modelo do monge, além de Cristo, são os anjos, cuja única vocação é contemplar Deus, o invisível, né, o inalcançável, o incompreensível, e com ele se tornar um olhar pleno. Isso do olhar eu acho muito importante. Eu até trouxe há muito tempo para vocês um livro do Gaiarsa, que se chamava O Olhar, embora o Gaiarsa não fosse uma pessoa religiosa, obviamente, mas justamente porque este poder do olhar, né, e aqui eles vão dizer algo que eu concordo muito, o olhar, muitas vezes, ele nos dá indicações preciosas do que se passa naquele momento. E é através dele que nós filtramos o mundo, muitas vezes. Claro que existe o sentimento, no meu caso, existe a mediunidade, existe a palavra, existe o toque, mas o olhar, muitas vezes, é o primeiro contato que nós temos com esse mundo exterior. Então, vejam aqui o que ele fala. O olhar do querubim é o olhar inocente, a consciência pura, sem objeto, sem representação, liberto do conhecido. O olhar do serafim é o olhar que queima de amor e compaixão. A pureza e o amor são os dois olhos pelos quais um monge pode se aproximar de Deus e realizar em si mesmo sua presença, que é justamente luz e amor. Através deste olhar de luz, é Deus que vê a si mesmo. Através deste olhar do coração, é Deus que se reconhece e se ama a si mesmo. Eu acho muito bonito essa questão do coração, de luz, de olhar. Espero que você escuta. Aí ele vai falar do Abadoulas. Quando o inimigo nos apresenta para deixarmos a solidão e o silêncio, não o escutemos. Nada é mais valioso do que a aliança da solidão e do jejum para lutar contra ele. Ela fornece uma vista, uma visão penetrante para o olhar do coração. Então, quem é o inimigo, né? Para os exicastas, é a má consciência ou o mau espírito que nos afasta e nos separa da nossa verdadeira natureza, que é a vida, que é a luz, que é o amor, que é a imagem e semelhança de Deus. Olha que bonito isso. Ele nos apressa ao mundo que nós vivemos, né? Esse mundo capitalista. Ele nos apressa. Ele busca nos convencer que a solidão e o silêncio são nefastos. Gente, a gente tem muita dificuldade de ficar em silêncio conosco. Eu mesma passo por essa dificuldade. Que eles são nefastos, quando na verdade a solidão e o silêncio são graças e meios que Deus nos propõe para nos aproximarmos dele. Nada é mais valioso do que a aliança da solidão com o jejum. Bom, aí eu já não sei falar nada sobre o jejum, já não é minha praia, deixo para vocês refletirem em comentário. Abateonas. É porque nosso espírito negligencia a contemplação de Deus que caímos nas paixões carnais. Né? Aí já é uma coisa muito específica dos monges, mas ele traz um trecho aqui que eu gosto muito. Ele começa dizendo: ali onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O homem é um espelho livre, ele reflete o que vê, ele pode se tornar caos se olhar o caos, luz se ele olhar a luz. Isso aqui me lembra o curso que a gente teve com o Rabino Alexandre Leone. Quem perdeu, volta lá na playlist, onde ele falava sobre um filósofo judeu, que agora Levinas. E ele falava sobre, no momento que você olha o rosto do outro, você se torna responsável por esse outro. E o que me lembra com esse texto aqui? Que quando nós nos olhamos no espelho e olhamos o nosso rosto,
Será que nós nos tornamos responsáveis por nós mesmos? Aí sou eu pensando, não é o livro, não. Por nós mesmos e acolhemos essa responsabilidade com amor, com luz, com esse coração da filocalia? É uma pergunta, gente, eu não sei. Ou talvez não. Será que nós nos olhamos com cobranças de rugas, de idade, de beleza, de rapidez, de descanso, enfim, qual é o nosso olhar de amor para o nosso próprio rosto? Vamos lá. Ele vai dizer assim: quando nós nos tornamos aquilo que desejamos, nós nos tornamos aquilo que amamos. Daí a importância para os antigos da vigilância ou da contemplação, estar atentos ao nosso desejo, à nossa orientação. Trata também de estarmos atentos ao nome que invocamos e não invocar ou não invocar caso trate-se de uma imagem. Isso aqui de atenção plena me lembra um pouquinho o budismo, né? A monja Kokai e anteriormente a monja Rishin, tem lá na playlist, se você quiser ver mais sobre o budismo, elas nos diziam muito sobre a atenção plena, né? Sobre nós estarmos no presente. E aí ele vai dizer o seguinte, que quando o nosso espírito negligencia sua atenção e sua orientação para a luz e para a fonte de todas as luzes, ele se desperta e se deixa prender ou cair numa armadilha das coisas impermanentes e transitórias, que talvez seja o que a gente vem vivendo, né? A gente vem vivendo um narcisismo social, coletivo, segundo especialistas. Claro, nisso eu não sou, né? Mas serei. Estou na faculdade, gente. Depois eu conto essa história. E então, essa questão de nós nos distanciarmos da nossa plenitude, ficarmos na impermanência, na transitoriedade das coisas diariamente, né, naquela dissonância cognitiva que nos dá pouco tempo de reflexão, a gente quer voltar para aquilo que é confortável, talvez na esquerda nem tanto, mas entre os ressentidos de extrema-direita isso é muito comum, ela nos tira do quê? Do nosso tesouro. E aí ele vai trazer um trecho que eu vou encerrar aqui, para não ficar muito longo, que é um trecho que eu gosto muito. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Ele vai dizer: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros do céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Lembrando que esse primeiro trecho de não ajuntei tesouros na terra também está no Evangelho segundo o Espiritismo do nosso fundador, Allan Kardec. Aí ele vai falar de vários outros abas, não é o momento, esse vídeo já está longo, sempre prometo terminar nos 20 minutos e acabo me estendendo. Então, para vocês que estiveram aqui nessa conversa dessa manhã, ou se você estiver assistindo em qualquer outro período, se você puder, faça uma doação solidária para o canal. Nós temos estagiários que nos ajudam com toda essa parte e, para isso, é preciso remunerá-los. Se você puder, veja aí no link como fazer a sua doação, a sua contribuição solidária para essa comunidade que é coletiva de paz e bem. Um beijo grande, gente querida, e nos vemos na semana que vem.